Sexta-feira, domingo tem clássico Grenal aqui no Rio Grande do Sul e um clássico Grenal movimentado, né? Porque o Internacional ainda procura treinador depois da demissão do Diego Aguirre e o nosso time está escalado aqui. Olha aí, Ribeiro Neto, Fabiano Baldasso, Luiz Carlos Reck, Daniel Oliveira. Eu estou no programa porque eu ainda não acertei com o Leicester da Inglaterra. Mas a proposta é boa. Eu sou o Cláudio Vink, estou sempre quebrado. Tu fala do revezamento, mas olha... Vamos lavar a roupa suja aqui. Vai participando no arroba Donos da Bola RS no Twitter, na nossa fanpage do Facebook, curte os vídeos lá do Instagram, nossas fotinhos, bastidores também no arroba Donos da Bola RS. Quem está escalado também é João Batista Filho lá na Central Band do Esporte. Boa tarde, João. Tudo bem? Boa tarde, Chico. Boa tarde para todo mundo. Não tem como não abrir falando sobre o técnico do Internacional. Algumas informações. Mano Menezes, descartado. Oswaldo de Oliveira, descartado. Guto Ferreira também está fora. Tem um nome que está surgindo como um cara que foi indicado pelo presidente Francisco Noveleto Neto, que se chama Argel. Segundo informações de bastidores, Argel está sendo indicado pelo Noveleto. O presidente Vitório Pífero já sabe disso, mas por enquanto ainda não temos a manifestação oficial, tampouco uma proposta. A direção trabalha sem falar nada. Chico. Ô, Chico, deixa eu só... Tem informações novas sobre isso? Incrementar, né? Acho que nem esse negócio do Argel, nem precisa o Noveleto indicar, porque agora o Argel já tem trabalho próprio. No começo ainda vai. Mas surgiu um nome agora. O sujeito que é amigo do procurador do Bonamigo. Um sujeito lá de João Pessoa, na Paraíba. E vou dizer o que eu tenho de informação a respeito disso. Fernando Carvalho adora o trabalho do Bonamigo. Tentou o Bonamigo, o Fernando Carvalho, quando foi presidente do Inter. Você está falando do Bonamigo. Bonamigo. Você está falando de um amigo do Bonamigo. É amigo do Bonamigo que me passou isso. Só um pouquinho. Amigo do procurador do Bonamigo. Tá, mas o Bonamigo não trabalha há quanto tempo? Esse programa O Bonamigo está fora, ele tá fora do país, né? Está nos Emirados Árabes há 10 anos quase. Eu não tenho notícias do Bonamigo. Outro de lá, não. Esse programa aqui parece um déjà vu de 2006. O Bonamigo sumiu do cenário. O cinema começou com Lula Pereira. Eu até assim, rapidamente, falando sobre isso... Só coloquei uma pilha aí. Não, tá ótimo, porque o Levir Coupe, por exemplo, eu tinha muitas restrições depois de tanto tempo ele trabalhando fora. No Japão, né? E ele faz um belíssimo trabalho. É que a gente conhece o Levir antes também, né? Tá bem, só que tu tá citando um exemplo positivo. A cada 20 que tu citar vai ter um positivo. Só que o Levir é mais técnico de ponta. Do que o Bonamigo. Com certeza. O Cuca, por exemplo, está na China, mas a gente sabe que é bom técnico. O Cuca Isso quer dizer que não há convicção nenhuma. O Cuca pode sair faltando antes dos 6 meses de contrato e ele pode rescindir a qualquer momento. Então, até gostaria de vir, mas tem outro patamar. E tem uma outra situação aí que o presidente gosta, mas não tem coragem. Celso Roth. Não. Nelsinho Batista. Meu Deus. Mas o Nelsinho é outro que acabou... Nelsinho é outro no Japão, que acabou. Traz o filho, então. Mas traz o filho dele, que é um grande expoente. Ou então traz o Espírito Santo. É pai e filho, traz o Espírito Santo, que é só que está faltando. Eu só quero te dizer o seguinte, qualquer um desses eu encerro dizendo amém. Depois eu vou dar o nome do técnico que eu contrataria para o Internacional. Eu quero saber a opinião de todos vocês. Eu já quero dizer que eu concordo sem saber, entendeu? Nossa, eu fechado com o Baldasso. Eu sempre discordo sem saber. É isso aí. Os contrastes do Grenal. Enquanto o clima no Grêmio é de absoluta calmaria, no Inter o ambiente está bem agitado, né? Depois da demissão do técnico Diego Aguirre. O treino não foi no CT Parque Gigante, e sim no Beira-Rio com portões fechados. Mudança de planos? Mais do que isso, mudança de treinador. Diego Aguirre foi demitido e o Inter optou pela privacidade em um momento complicado. Nós entendemos realmente que era um momento de mudança, porque nós precisávamos extrair um pouco mais do grupo de atletas. E nós também vimos que essa questão da Libertadores abalou demais, né? E vimos que isso não estava sendo revertido. Nós entendemos que o nosso grupo poderia dar mais, né? E nós vamos tratar de buscar isso. A demissão do Aguirre aconteceu por uma série de motivos. Além da eliminação na Libertadores e das atuações irregulares no Campeonato Brasileiro, um outro fator foi determinante na escolha da direção: o clássico Grenal. Pode ser hoje, poderia ser ontem, poderia ser amanhã. Nós entendemos de fazer antes do clássico, né, para entrar, criar talvez uma atmosfera
para o clássico que possa nos ajudar. A responsabilidade de comandar o time será do auxiliar Odair Hellmann. Arangues não treinou em nenhum dia da semana por causa de negociações com clubes da Europa e está fora. Já D'Alessandro, que estava com dores no quadril, não preocupa. A tranquilidade nesse sentido também está presente no Grêmio. Marcelo Groy vai jogar o clássico após uma distensão no músculo peitoral. Marcelo Oliveira e Giuliano estão recuperados de lesão e devem iniciar a partida. Só não dá para ter certeza absoluta porque o treino gremista foi fechado. Jogar o próximo jogo como se fosse uma final e dar tudo por tudo para sair com a vitória. A gente vai estar jogando em casa. A gente jogou, o último jogo perdeu, um jogo antes empatamos em casa, tivemos bastante chance, mas não conseguimos a vitória. Então a gente vai fazer de tudo para sair com a vitória no próximo jogo, que é o Grenal. Já em termos de tabela, aí sim tem preocupação. Grêmio e Inter não têm tido bons resultados ultimamente, o que reforça o velho ditado de que Grenal arruma ou desarruma a casa. Vencer pode ser mais importante do que nunca. Bom, tem uma situação aí que na mudança de técnico do Internacional, a gente até fez a leitura durante a semana, de que, claro, né, demite antes do clássico, porque vai que o Inter vença ou vencesse o jogo domingo, teria que segurar um pouco mais o Diego Aguirre, na medida em que ele foi seguro apenas pelos resultados. Eu só gostaria... Só deixa eu concluir, Ribeiro Neto, obrigado. Tem outra situação. A saída do técnico efetivo e a colocação de um técnico interino para o jogo de domingo coloca, a meu ver, toda a responsabilidade do lado do Grêmio, porque o Grêmio, se perder o jogo, perde para um time sem técnico. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E acho que essa foi uma manobra do Internacional. Mas não é uma manobra inteligente, tá? Eu acho que isso não faz diferença nenhuma. Beleza. Não, isso aí influencia. Vem cá, a matéria é a questão da influência de determinados fatores no jogo. Bom, isso aí não altera em nada, porque o Grenal por si só... Porque o Grenal já está vencido pelo Internacional, né? O Grenal por si só, Ribeiro, o Grenal por si só, o escambau. O Grenal da segunda-feira é um Grenal completamente diferente da sexta-feira por tudo que aconteceu. Para com isso. Outra coisa... Nós estamos falando de antes do Grenal, não depois. Nós estamos falando de antes do Grenal. Tu conseguiu em 2 minutos do programa cometer a tua primeira das dezenas de incoerências que tu vai cometer no programa. Tu tá com uma tese a semana inteira de que o Inter vai ganhar o Grenal por fator motivacional. Aí agora tu tá dizendo que essas coisas não interessam. Então o que interessa pro Grenal? Agora, por coincidência, aconteceram alguns fatos que podem contribuir com a tese que poderia ser furada do Ribeiro. Ele nem se aproveita disso. O Inter tu vai apresentar argumentos para defender a tese do Ribeiro, porque o Ribeiro não conseguiu encontrar. Olha aqui, ó. O Internacional arrumou dinheiro para pagar os jogadores. Isso é importante. Outra, no entender do Internacional, estava degringolada a coisa, no preparo físico, no entrosamento entre as partes, e que, colocando um cara de dentro, que é bom vivan, tem bom relacionamento, pode acalmar tudo. Não, eu acho, inclusive, que o Internacional vai correr mais agora, nesses 2 dias de preparação física diferenciada. Mas pode perder motivado, como diz o Guerrinho. O quadril do D'Alessandro curou, né? Curou. Não curou hoje, não treinou. Pelo que eu entendo, ele não treinou. Tá com dores. Quer dizer, na verdade é o seguinte, o Odair não quis falar, diz que ele tem a mesma chance, porque foi treinamento com o portão fechado. Mas ele disse que vai jogar o D'Alessandro, ele deu a entender. O D'Alessandro vai jogar. Agora o D'Alessandro, por uma dorzinha, não vai ficar fora do Grenal. Claro. Ainda mais agora que ele sabe que ele é o líder do grupo, que ele tem responsabilidade, que se ele não jogar, vão colocar a culpa nele. Tu acha que ele vai fazer o Arangues jogar, então? Se omitiu o D'Alessandro. Não, o Arangues não vai jogar. O Arangues está fora. Não, está fora oficialmente. Tá bom. Está fora. Já confirmado. Ele disse na coletiva. Então essa é uma informação que na hora a gente saiu, desceu aqui, porque rolou a coletiva do Odair. Essa é uma informação importante. Então o Arangues deve ter comunicado que não ia jogar, então. Só pode ter afirmado. O Daniel tem razão, a gente não pode mudar de assunto e dizer o Arangues está fora, e tudo bem, tá? O Arangues é um dos melhores volantes da América, contratado pelo Internacional, com contrato vigente com o Inter. E aí por um negócio que está em andamento e que não se sabe o que vai acontecer, esse jogador é retirado do grupo do Internacional e não está à disposição. Lembra do Escoco? Pelo amor de Deus, isso é um escândalo. Baldassi, pode ter um acordo. Eu não estou querendo livrar a cara do Internacional nem nada. Eu acho que é um escândalo também, concordo. Agora pode ter um acordo que tenha receio dos dois lados. De machucar e machucar, 15 milhões. Vamos deixar uma semana para que se decida isso aí. Mas então diz, o presidente do Internacional foi questionado ontem e disse, vamos ver. Mas isso só prova, Ribeiro Neto, só prova que o Internacional não está focado como deveria. Não está. Desde o princípio. Mas vai, a partir de hoje, estar focado. Não, o Internacional, a tese do Ribeiro é o seguinte, o Inter... ganha por decreto. Ele vai se motivar.
O Grenal domingo, nós estamos na sexta-feira e a motivação até agora não apareceu. O Ribeiro conseguiu o seguinte, o Ribeiro abriu a manchete. Eu não falo, mas eu sou só um pouquinho. do programa. O Ribeiro abriu a manchete. A manchete do Ribeiro no apito final ontem foi a seguinte. O Inter vai ter uma motivação especial e vai ganhar o Grenal. 23 minutos depois, veio Caio Aguirre porque não conseguiu motivar o grupo. É um negócio inacreditável. As teses do Ribeiro, elas não duram mais do que... É a Band News. 20 minutos, tudo pode mudar. Posso falar? Agora, eu só gostaria... Olha, poderia até agora, não entendi. Não estou conseguindo, aliás, é uma máxima desse programa. Não, sabe o que é, Ribeiro? É que tu faz um monólogo, os três debatem. Então debate com eles que a gente faz uma frase e passa a bola. Eu vou entender isso como uma crítica. É evidente, entendo. Eu só gostaria de voltar um pouquinho antes, até porque hoje... Vai fazer uma retrospectiva agora. O Diego Aguirre vai falar hoje. Isso. 2h30 da tarde. E ontem no programa aqui a gente tratou muito da demissão do Diego Aguirre, mas não tratou de assuntos que acabaram pipocando durante o dia. Tá? Então por isso que eu queria retomar, e até utilizando as informações de bastidores que a nossa reportagem tem e as nossas celebridades também. Vamos a elas? Aconteceu realmente uma discussão entre Vitório Pífero e Diego Aguirre? Eu contei ontem aqui não. Aqui você... Eu até disse o seguinte, o Vitório Pífero chegou cobrando um tom elevado, jogadores e o técnico. E o técnico mandou o Vitório Pífero para Tonga da Mironga do Caburetê. Você sabe onde é? É longe esse negócio. Tu sabe que eu eu fiz uma leitura hoje de manhã. Que retroceder. Mas o presidente Vitório, houve uma rusga com o assessor de imprensa, que também parece que, né, e agora com o treinador, o Vitório está sendo mandado. Mas olha aqui, eu fiz uma leitura, me permite só uma leitura que eu fiz hoje de manhã? Tu não me permite. É que é no mesmo assunto, tá? Tudo de novo. O presidente Vitório Pífero resolveu, então, entrar no vestiário, né? 7 meses depois. Sim. Tá, tu tem resolveu razão. comprar agora, depois que a vaca foi pro Brasil. Eu fiz a seguinte Ele leitura. tinha perdido a chave há 7 meses, achou a chave do vestiário. Eu falei pra vocês, eles foram assistir o jogo do River contra o Tigres. Não, mas não pode ser isso que determinou. E acordaram no outro dia querendo mudar o mundo. Não pode ser isso. Não pode ser isso que determinou pelo seguinte. No momento, pelo menos eu entendo dessa forma, o normal é, você perde um treinador, mas quando você perde o treinador, o problema é que vazou. Você já contrata um treinador e já tem, pelo menos verbalmente, o acerto do teu próximo treinador. Aí você comunica o atual treinador, dispensa e poucas horas ou 1 ou 2 dias depois anuncia o novo treinador. Tá? Eu ainda vou dar um prazo para o Internacional até hoje. Porque o que me parece é o seguinte, a demissão do Diego Aguirre, ela não foi planejada. Não. Foi algo que aconteceu por ter sido no momento. Então, essa informação que o REC tem me dá a entender que o Internacional não tinha como contornar, mandou embora e agora é que está começando a ver quem é que vai trazer. Chico, alguma coisa aconteceu. Me permita uma pequena, não é só questão uma pequena do tese. Eu estou ouvindo ontem discursos efusivos em todos os cantos sobre a necessidade da continuidade no futebol brasileiro, que não dá sequência a um treinador. Gente, assim, ó, o Diego Aguirre teve um problema no começo do ano de instabilidade do seu trabalho, foi dada a sequência para ele, e aí... Neste momento, ele não está sendo demitido por um percalço. Ele não está sendo demitido porque tropeçou. O Diego Aguirre está sendo demitido porque a tal da continuidade se mostrou de um trabalho que decaía a cada momento. O projeto dele fracassou. Não, mas o projeto ter fracassado só pela eliminação da Libertadores não é o suficiente. Porque eu poderia entender que o trabalho dele era bom e que aconteceu num jogo isolado. Mas não aconteceu isso. Mas não foi. O trabalho do Diego Aguirre é ruim há 3 meses. Há 3 meses o Diego Aguirre comete um erro atrás do outro. Mais do que isso, o time involuiu. Tá, e a direção, Baldassi? O time piorou. E outra, o Diego Aguirre não consegue mais nem motivar o grupo. Então a direção acertou. Eu ouvi uma entrevista do Carlos Pellegrini e até o Ribeiro Neto, quando nós reproduzimos essa entrevista, o Ribeiro disse, olha aí, ó, é algo que o Ribeiro realmente falava. Em determinado momento o Pellegrini disse que se deu liberdade demais ao treinador. E foi essa a expressão que ele usou. Nós demos liberdade demais ao treinador. E que a direção ia tomar alguma providência, chegar um pouco mais, encostar, ver o que estava acontecendo. Chegou a demitir. Esse foi o grande... Não, mas essa declaração ocorreu já há um bom tempo. Aceitou. Há um bom tempo. Você estabeleceu um status quo. Eu não sei. E aí quando foi tentar cobrar, aí ele já não aceitou mais. Não posso fazer essa leitura. Não, mas estava livrito, ele estava livrito. Eu falei ontem isso aqui. Que tem que ter o campeão do primeiro turno com o campeão do segundo turno, que estão punindo os que jogam a Libertadores da América. O Diego Aguirre está caindo porque está mal no brasileiro, porque na Libertadores ele foi o terceiro.
Gauchão foi campeão. Mas o trabalho, Rec, mas o trabalho, os erros de trabalho... Ele não é o único metodologia de trabalho. Eu só acho que ele não é o único responsável. Mas quer ver, tem erros. E outra coisa, não isolemos do trabalho do treinador o trabalho do seu preparador físico. Aí que eu quero chegar. É uma coisa só, né? O que as direções têm que estabelecer de agora em diante é até aceitar que venha junto o tal do assessor, do auxiliar técnico e também o preparador físico, mas estabelecer que a direção pode demitir um dos três. Por quê? Se notou no meio do caminho que o problema era a preparação física, a ponto de atingir até o trabalho do Hélio Carraveta, o Inter tinha que ter mandado o preparador físico embora. Não, mas o detalhe é o seguinte, ó. Mandou os diretores médicos embora, trocou 2 pratas da casa. Paulo Rabelo, 40 anos de profissão. Eles abraçaram o projeto do Diego Aguirre. Marcelo Otto, amigo particular do presidente, que dançou. E não dançou o preparador físico. O que se criticou? O que se criticou? O Ribeiro veio com a revolução. O que se criticou na ocasião do trabalho do Fossati que não deu certo? Preparador físico. O Alejandro Valenzuela. A preparação física. Bom, aí surgiu um ensinamento, né? Que era uma forma de trabalho totalmente diferente. O que o Internacional fez? Trouxe um preparador físico do treinador. E essa é que foi a falha. Não, esse é um erro no caso do Diego Aguirre... Tem que mudar isso aí. Se o Diego Aguirre coloca como condição obrigatória de acertar com o Internacional a contratação do preparador físico, tu manda um abraço pro Diego Aguirre e vai buscar outro. Eu só queria fazer algumas ponderações com vocês. Eu entendo que a preparação física deva ser questionada, tá? Agora, tem algumas circunstâncias que deixaram ele sem jogadores que não tem a ver com a preparação física. Vou te dar um exemplo. Convocações. O Sacha tomou uma pancada no tornozelo, o D'Alessandro fraturou a mão. Só que essa é uma das circunstâncias, das 50 circunstâncias. Deixa eu dar outra. Uma das circunstâncias que tira 5 jogadores. Aí é o seguinte, o Chico tem razão num ponto, senhores. Nós aqui debatemos o Arangues. O Arangues não joga por uma decisão da direção do Internacional. Aqui, só um pouquinho. Não vamos tratar de forma tão simples isso. Eu falei no apito final, na Rádio Bandeirantes agora há pouco, e não sou nem eu o protagonista disso, porque quem começou foi o REC, eu acho, né? E depois o professor Carraveta deu outras entrevistas aqui em outros horários. E eu acho que nós não percebemos, não tivemos a competência suficiente para perceber que ele estava nos dando um recado. O que disse o professor Carraveta? Olha, o Internacional tem um projeto diferenciado. Há uma diferença de cultura. Outra, os treinos do Internacional são muito competitivos, entendeu? O Inter tem uma forma de jogar. Então, assim, eu não vou relevar a questão da preparação física e as lesões. Porque eu acho que as lesões têm a ver com a cultura de trabalho estabelecida. As que eu citei não tem. O D'Alessandro quebrou a mão. O Neymar deu de cara num roteiro do Santa Fé e teve que parar. Mas tem muitas lesões musculares no Inter, mais do que o normal. Não pode botar tudo no pacote. Só que é o seguinte, gente, a gente não pode mais admitir no futebol que conflito de metodologia em um trabalho físico de um clube. Se o Internacional tem uma metodologia, tem um expert, um doutor, um expertise, que é o Hélio Carraveta, dá palestra no mundo inteiro. Tu não pode trazer um preparador que suplante esse profissional. O Inter já fez isso em outras oportunidades. O Inter botou uma vez o Fábio Maceredian para carimbar nota no escritório. O que tu tem que fazer é o seguinte: hoje, uma das maiores autoridades na área é o professor Hélio Carraveta. Então tu tem que estipular o seguinte: nós precisamos, diante das quais as características dos nossos jogadores, essa. Esse tem problema aqui, ali. Tu vai montar o conjunto do problema. E eu não estou querendo dar aula de preparação física porque eu não entendo. Eu estou pegando a essência que é algo básico. Então é o seguinte, tu é o responsável pela contratação do preparador físico. Quem vai contratar é tu. Ô Daniel, dá a liberdade para o Hélio Carraveta contratar o preparador físico. Outra coisa, o treinador exige trazer o seu preparador físico, ok, que o traga, mas ele vai ter que submeter às ordens do profissional que o Inter tem. Chico, 2 fatos. Do Hélio Carraveta ainda. O Hélio chegou a dar uma declaração muito interessante a respeito do Juan. O Juan, com toda a sua capacidade técnica, com todo o seu poder de colocação e tudo mais, vai para a superação e vai conseguir jogar contra o Tigres. Ou seja, na superação, né? Na superação. Não tinha nada a ver. Nem ia passar por eles. Eu vou abrir mão, porque no
o Juan, a gente vai ter que acreditar. Claro, mas então, alguns processos com a anuência da direção, da coordenação da e outro aconteceram. Porque aí é o que disse o Pellegrini e o Daniel frisou brilhantemente muito bem. Livrito, eu tenho dito a hora, estava livre demais. Não, mas, escolhas, não estava sendo cobrado. Outro fato, Chico, também citado pelo Daniel a respeito do Nilmar, e a informação que tem o Daniel. O Nilmar saiu daqui decepcionado. Sim. Ele nunca conseguiu curar nada. Sempre estava bem. Ele tinha um problema crônico que não conseguia recuperar. Quando tu não é especialista, Chico, só para completar esse assunto, quando tu não é especialista, eu sou da opinião do seguinte: o presidente de uma fábrica de tintas, ele contrata um engenheiro químico para fazer as tintas. Ele não vai lá toda hora do lado do cara e dizendo que tu tem que fazer isso, fazer aquilo, porque ele não conhece. Quem interessa é o engenheiro químico. É o técnico. Quem interessa é o técnico, tá? É o técnico de futebol. Esse aqui conhece. Só que o presidente tem que chegar para o técnico e dizer o seguinte: eu não sei o que tu vai fazer aí, como é que tu vai organizar, mas eu vou jogar com toda a força Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Eu quero ganhar as duas. Beleza? Um grande abraço, faz teu trabalho aí. Não, e outra, é isso aí. Outra, essa é a tua escolha, essa é a tua decisão, me argumenta. Me explica por que tu está fazendo isso. Eu gostaria que o nosso governo pensasse assim, não, né? O problema é que a direção botar o cara na saúde, pensou da mesma forma. Ô, Aguirre, tudo bem? Assim, né? Vem tomar um cafezinho comigo aqui, Aguirre. Só me dá mais explicar uma coisa. Por que o Dourado e o William jogam um jogo sim, um jogo não? Eles estão machucados? O que eles têm? Agora, o João Batista Filho. O presidente não está muito preocupado com especialistas. O vice de marketing é advogado. O vice de relações com a imprensa, como é que é, social? A comunicação social e tal, é médico. Sério? E me disseram hoje que o vice jurídico não é advogado. Que beleza. João Batista Filho, como é que os jogadores receberam essa saída do técnico Diego Aguirre? Então, essa é uma situação interessante, porque ontem o presidente Vitor Pífero falou na sua entrevista que não consultou os jogadores. E, de fato, os jogadores não foram consultados sobre esta decisão. Foi apenas do presidente com seu vice de futebol, Carlos Pellegrini. Todos ficaram sabendo oficialmente, claro, no vestiário, até mesmo pela imprensa, eles acabam acompanhando. E algumas informações que eu tenho dão conta de que não era um pedido dos jogadores e muitos até nem queriam a saída do comandante. O Aguirre tinha ótimo relacionamento com os atletas e todos gostavam muito da forma com que ele trabalhava, uma forma simples, direta. É óbvio que uma outra pessoa, um outro jogador poderia estar descontente, mas não existia nenhum tipo de descontentamento geral ou de jogador que gostaria que ele, enfim, que o Aguirre fosse demitido. Um último detalhe, que eu também fiquei sabendo nas conversas que tive com algumas pessoas do clube. O Jorge Henrique foi negociado a contragosto e não gostou de ter saído. Mas essa informação eu até creio que o torcedor vai gostar, né? Que pena. Pois é, mas Chiquinho, era titular realmente. Uma coisinha só. Antes do Ribeiro Neto, com um recado importante que ele tem a dar. As pessoas estão me cobrando o seguinte: tu dissesse que independente do resultado na Libertadores, o Aguirre tinha que continuar. Tá bem, disse. Só que a reação anímica do grupo, a incapacidade do treinador de recuperar a questão psicológica do grupo, velho, tu tem que perceber que isso não está acontecendo e aí tu tem que mandar o treinador embora. E houve 2-0-0 contra a Ponte Preta, Chapecoense, e aí eu concordo com o Baldassi, futebol é dinâmico. Eu também achava que tinha que renovar até o final do ano que vem. Era 8,80. Não, mas só tem um detalhe. O Internacional, rapidamente, 2 jogos, o Internacional demonstrou que não tinha um poder de reação. Aí, quando ele não jogou, a direção do Internacional concluiu que não tinha como buscar algo mais do grupo. Faça-me o favor. Ô, Ribeiro, fala do que tu entende aí, que eu tenho certeza que é uma notícia muito boa para todos nós. Olha aqui, ó. Vem. Vem, meu filho. Vem com o papai pro Bela Vista Café Colonial. O Bela Vista foi o primeiro café colonial do Brasil, o pai de todos. E para comemorar o Dia dos Pais, o Bela Vista preparou uma promoção que vai deixar os papais com ainda mais água na boca. Faz assim, ó. Chama a vovó, chama o bobô, os primos, a tia, a mãe, os filhos e, é claro, né? Ele, o papai, chama toda a família que o pai ganha 50% de desconto no Café Colonial. Vou repetir, neste domingo, pais acompanhados de suas famílias ganham 50% de desconto no Bela Vista. É um baita de um presente, é um presentão de pai para pai. Vem com o papai saborear as mais de 80 delícias do primeiro Café Colonial do Brasil. Então tá esperando o quê para aproveitar esse domingo com ele? No Bela Vista, hein? O Bela Vista fica na Avenida das Hortênsias, 3500, e também na Avenida das Hortênsias,
Notícias 4665. Bela Vista Café Colonial. Entre, a mesa é sua. Eu queria tanto ir para lá. Vou ter que trabalhar. Beleza. Pode outro dia, não precisa ser. Claro, mas é que eu já fui lá e eu conheço. Vem pra cá. Eu recomendo. Obrigado, Ribeiro. Vou falar um pouco de como isso pode refletir no Grêmio, né? Toda essa turbulência. Vou falar de Grêmio, né? Do Internacional. O Grêmio está ajustadinho, Marcelo Groy já confirmou que vai para o jogo, Juliano também, está todo mundo à disposição, com exceção do Wallace. E o Roger vai fazer a sua estreia como técnico efetivo, né? Porque ele tem Grenais no currículo. Duas vitórias, três. Duas vitórias e uma derrota. Se o Ribeiro deixar a gente concluir uma frase aqui do programa. É a adivinhação. É o Ribeirinho Beatbox. Sempre como interino auxiliar técnico. Dessa vez ele é o seu primeiro clássico como técnico efetivo. Ele disse na sua entrevista hoje, agora. Pode falar agora, Ribeiro. Que estava falando do Bobô, que podia entrar. Bobô? Na verdade, ele está só botando uma pimentinha, mas ele vai com o time dele, não tem dúvida. Não tem dúvida. O time do Grêmio está escalado com a recuperação dos que estavam lesionados e o Edinho no lugar do Wallace. Ele não vai inventar. O Bobô deve entrar no jogo, porque o Roger sempre, invariavelmente, coloca um centroavante no final do jogo. Mas o Grêmio tem... Para mudar a condição de jogo. E ele faz isso com o Brian, acho que vai fazer com o Bobô agora. O Grêmio tem algo no jogo que eu considero que é um prejuízo, tá? Por característica. O Grêmio perde com a saída de bola sem o Wallace. Tá bom, no início da jogada. Mas uma coisa ganha em maturidade com o Edinho. Não, sem dúvida. É uma marcação sem receber o cartão, por exemplo, que coloca em risco uma situação de grande... será um dos jogadores que mais coloca em risco. Essa é uma análise em cima de argumentos do que deve acontecer no clássico por conta de tecnicamente se buscar informações. Não é bola de cristal, Ribeiro. Mas tu dizer que o Edinho vai ser o melhor em campo, tá? Por que tu acha que o Edinho vai ser o melhor em campo? Motivado. Eu gostaria muito de um dia conhecer o que tu pensa sobre o futebol. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Onde é que tu ouviu a palavra melhor em campo? Que o Edinho vai fazer um grande Grenal. Eu falei que ele vai ser um dos mais motivados. Ele pode virar um fio e tá bem. Sim. Eu gostaria que o psicólogo me confirmasse de que forma chegou a essa conclusão. Claro, eu te ensino, fica tranquilo. Olha aqui, ó. Eu tenho certeza que o Edinho vai... O Grenal é uma grande oportunidade para o Edinho resgatar o seu crédito. O Edinho que é um jogador recém-surgido da base, né, Ribeiro? Por tudo que aconteceu, por toda aquela questão do WhatsApp e tudo mais, que é a melhor oportunidade. Quer mostrar que não é colorado. O Edinho vai jogar. Já foi integrado. Isso vai dar certo. O Edinho já jogou outra coisa. E é só isso que eu tô falando. Sobre o que o Daniel colocou. Evidente que o Wallace é mais jogador que o Edinho, que tem melhor saída de bola. O Edinho diz que ele é o melhor do Brasil, o Wallace. Evidente que o Wallace é melhor. Só que o Wallace está com esse problema de errar o bote, vai ter que amadurecer nesse sentido. E outra coisa, o principal homem da saída de bola, da distribuição hoje do Grêmio tem sido o Maicon. Não, tudo bem. Estatísticas dão conta de que o Maicon é o jogador mais acionado do Grêmio. Mas por característica, o melhor é o Wallace. A gente questiona o Wallace na questão dos cartões. Em relação ao Edinho? Eu digo por característica, pela forma com que o Grêmio joga. Não vou até dizer quem um é melhor que o outro. Não é isso que eu estou querendo dizer. De repente eu me expressei mal. Pela forma com que o Grêmio joga, quem mais se encaixa ali é o Wallace. Agora, pelo que disse o Roger, ele está encantado com o Bobô. Falou de várias virtudes do Bobô, cabeceio, conclusão, experiência, e quem perdeu espaço com isso foi o Yuri Mamute, que tinha surgido bem, inclusive num Grenal até foi bem, concluiu a gol, criou problemas para o Internacional junto com o Lincoln, mas caiu, né? Porque o titular é o Pedro Rocha, o Bobô já está ali, e quem entra quando tem que entrar é o Brian Rodrigues. Daqui a pouco virou quarta opção. A minha diferença de análise de Bobô, Brian Rodrigues e Mamute é que o Bobô eu não sei o que pode render. Os outros eu sei. O João Batista, escala esse Grêmio aí, não tem, é o que a gente falou aqui, né? Não tem muito o que fugir disso. Não vai ter muita novidade, pelo menos é o que a gente imagina. O goleiro é Marcelo Groy, na lateral direita Galhardo, na dupla de zaga o Jeromel ao lado do Eraso e na esquerda Marcelo Oliveira. Tem uma dúvida se o Marcelo terá ou não condições de jogar. Se ele não puder, é o Marcelo Hermes, mas eu estou apostando no Marcelo Oliveira sim. Edinho e Maicon, os dois volantes. Aliás, Maicon, 720 passes corretos, o cara o mais passador do time do Grêmio, segundo as estatísticas do Baldassi, está certo.